é que você seja inundado com a glória de Deus, você seja impactado com esta palavra, que não seja mais uma palavra simples que o Senhor colocou no meu coração, algo do cotidiano, do dia a dia, coisa que a gente sabe, mas que falta muitas vezes a gente investir nisso, né? Praticar isso. E eu gostaria de compartilhar um trecho da palavra que está em Deuteronômio, capítulo 8. O tema, não da mensagem, mas o tema desse trecho aqui, o tema foram homens que colocaram, mas o tema desse trecho aqui é exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Nós precisamos memorizar aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz, e aquilo que Ele tem para nós. Nós não podemos esquecer disso. E a partir daí nós precisamos nos posicionar, tomar uma direção diante de Deus em relação àquilo que nós desejamos e aquilo que nós almejamos. Na verdade é isso que Deus traz à memória da nação de Israel, neste período em que Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Já 40 anos havia se passado, 40 anos no deserto, né? A gente passa por uma luta aí, acho que está tão longo, né? A gente ora, pede para Deus resolver o problema, passa um ano e parece que já desiste. Israel viajou 40 anos no deserto, caminhou 40 anos no deserto, aguardando a promessa de Deus, mas havia um propósito de Deus nesses 40 anos, né? Há um propósito de Deus nesse tempo que Ele tem dado a você. Nós precisamos entender isso para nós, para que nós possamos realmente adentrar dentro desse propósito de Deus para a nossa vida. Deuteronômio está logo no início da Bíblia, é o 5º livro da Bíblia, o último do Pentateuco, os livros da lei, capítulo 8, do verso 1 a 14, assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias os mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais e o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Eu vou repetir esse versículo, essa parte, que o homem, para que vocês possam entender, para que vocês possam lembrar, para que vocês possam memorizar, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu as tuas vestes, 40 anos, as tuas vestes nunca se envelheceram. Descubra qual é a marca dela, né? E se inchou os teus pés nesses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga o seu filho, corrige o seu filho, assim corrige o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, terra de águas, de fontes, de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os teus mandamentos e os teus juízos e os teus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estado farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiveres aumentado as tuas vacas,
as tuas ovelhas, e acrescentado a prata e o ouro, e te multiplicar tudo quanto tens, e se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O que Deus quer aqui? O que Deus estava colocando para a nação dele? O que Deus estava dizendo? Olha, vocês não esqueçam, vocês conviveram comigo 40 anos, vocês passaram por dificuldades, eu promovi essa dificuldade, eu promovi esse deserto na vida de vocês, eu corrigi vocês, eu eduquei vocês, eu ensinei vocês. Qual o propósito disso? Eu quero colocar vocês numa terra de rios. Ora, pensa bem, 40 anos vivendo no deserto, Deus fala: eu quero colocar vocês numa terra de videiras, numa terra de figueiras, numa terra de romeiras, numa terra de rios, de águas, de abismos, cujo eles nascem dos grandes montes. Isto, para quem viveu no deserto, muitos deles não sabiam nem o que significava isso, nem o que significava isso. Diante da situação que eles viveram, diante da história que eles viveram, o que Deus estava propondo para eles era algo tremendo, era algo maravilhoso. Mas a preocupação de Deus era exatamente essa: vocês tomem cuidado, porque quando vocês entrarem nessa terra e vocês fartarem de pão, porque não vai ter escassez de pão, não vai ser pão minguado, não, vai ser de fartura. O que vocês receberem vai ser de fartura. Vocês não venham se esquecer que eu que promovi tudo isso. A direção e a correção de Deus na nação de Israel durante 40 anos foi para que Israel memorizasse, lembrasse do que eles haviam de possuir, seria dádiva de Deus. Que eles tivessem um coração grato, que eles tivessem uma mente voltada em gratidão a Deus pelos benefícios que eles estariam vivendo no futuro, para que eles não viessem esquecer do Senhor, para quando eles tivessem casas, que eles habitassem em casas boas, eles não esquecessem que no passado eles viveram de tendas. Quando eles tiverem pão com fartura, eles não esquecessem que eles viveram muitas vezes a fome. Porque um dos grandes problemas, e é isso que Deus quer trazer à memória, e quer que o povo cultive no coração, é se apegar com as coisas, se apegar com aquilo que é material, com aquilo que é físico, e achar que o necessário é aquilo, e tendo aquilo está tudo resolvido. No deserto não tinha isso, e foi lá que Deus ensinou, porque lá não existia nada disso. Na verdade, amados, o coração do homem está muito ligado à satisfação própria, né? Desde os primórdios da história, né? Se não fosse por isso, por essa ligação à satisfação própria, Eva não tinha caído em pecado, Adão não tinha pecado, nós não viveríamos nessa situação. Se não fosse por essa satisfação própria, esse egoísmo próprio em nós, de querer satisfazer os nossos próprios desejos, a nossa concepção a Deus seria diferente. O nosso desejo por Deus seria diferente. O que Deus muitas vezes traz na sua palavra, e o que Ele quer expressar aqui neste texto, é exatamente isso: que o homem não deve buscar a Deus por satisfação própria, por satisfazer as suas necessidades pessoais. Porque mesmo quando o homem busca a Deus para satisfação própria, ele não está focado em Deus, está focado na satisfação, ele está focado nas coisas que ele deseja e que ele quer para si. E é isso que Deus realmente abomina, é isso que Deus realmente não gosta. Nós não gostamos disso. Quando você descobre isso de alguém, você fica magoado com essa pessoa, você fica frustrado, fica decepcionado com essa pessoa que estava interessada não naquilo que você é, mas naquilo que você tem, naquilo que você pode fazer por ele. Na verdade, essa é a condição, é isso que Deus quer de nós. Porque na verdade o ser humano, ele busca uma satisfação, e no buscar e para buscar essa satisfação e alcançar essa satisfação, daqui a pouco vai enrolar minha língua, né? Para buscar essa satisfação, ele faz de tudo, ele briga, ele esperneia, ele até busca a Deus.
ele até busca Deus. Ele até chega ao limite de buscar a Deus para uma satisfação. Mas isso é bom, pastor? Relativamente. Talvez. Não sei até que ponto. Porque Deus, a palavra de Deus diz que Deus sonda os nossos corações. Deus não vive pela minha aparência, por aquilo que eu digo que eu sou. Deus olha para mim e enxerga em mim quem realmente eu sou. E nisto é que Ele vai tratar comigo. Porque Deus, Ele trata e Ele vai nos julgar segundo as nossas atitudes. Ele olha para dentro de nós. Deus havia tirado esse povo do Egito. Deus havia dado promessa para este povo, de uma terra livre, de uma terra produtiva. Mas esse povo precisava aprender alguma coisa. O que o povo de Israel precisava aprender? O que nós precisamos aprender? Em primeiro lugar, aí guarda no teu coração, as bênçãos não se resumem em apenas coisas materiais, físicas, como comida e bebida. Quando a palavra de Deus traz essa conotação, nem só de pão viverá o homem. Deus não está se restringindo ao pão, a trigo fermentado, aquele pãozinho que vai no forno, passa manteiguinha quentinho, gostoso, maravilhoso. Mas Deus não está se referindo a isso, Deus está se referindo a coisas materiais, coisas físicas. E na verdade, a mente humana está ligada nisso. O que eu vou fazer para eu conseguir isso, eu quero conquistar isso, eu desejo isso, eu sonho isso. O meu salário já está todo comprometido com isso, porque eu fiz o propósito disso, comprometo o meu, comprometo o meu filho, comprometo a minha mulher, comprometo todo mundo. Porque eu desejo isso e eu quero isso. Mas o que Deus está dizendo é que a minha vida não consiste apenas nisso. A minha vida não depende somente disso. Isso é o mínimo. Se você olhar lá em Mateus capítulo 6, versículo 20 em diante, Jesus fala exatamente sobre isso. Fala, porque não andeis ansiosos por coisa alguma, pela vossa comida, pela vossa bebida, por aquilo que você vai vestir, por aquilo que você vai comer, beber. As aves do céu não plantam, não semeiam, não ajuntam em celeiro, e você já viu o passarinho morrer de fome? Não morre, é isso que Jesus está dizendo. Os lírios do campo, quem que costura para eles, quem que veste esses lírios? Se Deus cuida da ave, se Deus cuida do lírio, não vai cuidar de você, que é a imagem e semelhança dele? E aí Jesus entra com a lição: busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas? As necessárias, a comida, a bebida, a vestimenta, vos serão acrescentadas. Mas o nosso coração está muito ligado nas coisas, e a gente deixa o reino de Deus, que deveria ser em primeiro lugar, e começamos a buscar coisas em primeiro lugar para a nossa vida. E aí nós vamos quebrar o princípio de Deus para nós. E quando a gente quebra o princípio de Deus na nossa vida, a gente sofre a consequência disso. E às vezes a gente não sabe por que está sofrendo. Ah, Deus está me castigando. Não, Deus não está castigando. Eu estou quebrando o princípio de Deus na minha vida. Consequentemente, eu vou sofrer as consequências disso. Então, as bênçãos não se resumem em coisas materiais. As bênçãos de Deus, em segundo lugar, não são descartáveis. Ah, hoje eu estou precisando de coisa, eu vou fazer uma campanha de oração. Hoje na escola legal estava conversando sobre isso. Vou fazer jejum. Jejum não é para isso, irmãos. Jesus não é para você barganhar com Deus. Deus não é picareta. Você não vai trocar jejum com bênção. Para com isso. Você não vai trocar oração por bênção. Não. Ah, eu vou fazer uma campanha de oração para Deus me abençoar. Para com isso, irmão. Faça jejum para Deus quebrar o teu coração, quebrar o teu eu, a tua carne, para o Espírito Santo ter autoridade sobre você, para o teu espírito dominar a tua carne, para quando o pecado vier, você dizer não para o pecado e resistir ao pecado. Jejum é para isso, para mortificação da carne, não é para barganhar com Deus, não. Ah, aí Deus dá a bênção, acabou o jejum, só vou jejuar quando eu preciso de outra bênção. As bênçãos de Deus não são descartáveis. Hoje eu uso, passou o tempo de validade, venceu, deixa para lá. Quando eu precisar de outro, eu vou atrás. Não é assim que funciona.
E é isso que Deus queria trazer no coração do povo, queria ensinar o povo, que Deus queria abençoar o povo. Deus queria que o povo vivesse as promessas dele, mas para viver essas promessas tinha que ter um critério, tinha que ter uma direção. Em terceiro, nós vamos lembrar que uma vez recebida, está comigo e nada me faz perdê-la. Suas bênçãos, as bênçãos do Senhor precisam ser preservadas na nossa vida. Ah, Deus me abençoou, acabou, agora acabou. Ninguém mais toma. Eu vou tomar o rumo que eu quiser, vou fazer o que eu bem entender, que Deus já me abençoou. O que Jó disse? Deus deu, Deus tirou. O duro é dizer, bendito seja o nome do Senhor. Precisa muita unção para isso. Mas Deus dá. E Deus tira. Deus tira. Deus me capacita. Se eu não uso aquilo que Ele me capacitou, Ele tira. Deus, o Espírito Santo de Deus me dá dons. Se eu não uso esses dons não vão se evidenciar mais. Ah, pastor, mas Deus não tira dom. Pois é, mas não funciona. Funciona. Se você tem uma máquina de lavar roupa em casa que não funciona nem com oração, eu pergunto para você, para que ela serve? Ah, mas eu tenho uma máquina de lavar roupa, mas não lava nenhuma meia. Não funciona. Para mim não vale nada. Melhor me levar lá na beira de estrada e despejar no lixão. Alguém vai lá e tira as peças que quer. Que não funciona. O que adianta eu ter um carro na garagem, mas não tem motor, não anda, mas eu tenho carro, mas estou andando a pé. O que adianta eu dizer que eu tenho dom de Deus, mas não funciona, não serve para nada, não edifica a igreja, não edifica a minha vida. As bênçãos de Deus, elas precisam ser preservadas, precisam ser cultivadas na nossa vida. A palavra de Deus diz que o ferro com ferro se afia. Quem trabalha com ferramenta sabe disso. O carpinteiro não trabalha com serrote, se antes ele não afiar o serrote, ele vai estar constantemente afiando o serrote. O parceiro lá vai roçar um pasto lá, ele precisa levar uma foice, precisa levar lima, ele precisa afiar, porque senão o esforço é dobrado até um ponto, que chegar a um ponto que nem com o esforço dobrado não funciona. Vai cortar um pau, tem que afiar um machado, tem que afiar no outro serra, melhor que seja. Precisa. Tem que haver uma manutenção, a nossa vida com Deus precisa ter uma manutenção, as bênçãos de Deus precisam ser preservadas na nossa vida. Eu não posso fazer de Deus algo descartável, que eu vou, recebo a bênção e abandono e deixo para lá. Não funciona, irmãos. É isso que Deus queria trazer no coração do povo. Na verdade, era isso que Deus queria ensinar o seu povo, a preservar as suas bênçãos. Mas para isso eu preciso entender mais duas coisas. Quais? Primeiro, as bênçãos precisam ser valorizadas. Nós temos uma facilidade de menosprezar as bênçãos de Deus. Quem está vivo aqui? Pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Então quem está morto, diga amém. Você valoriza essa vida que Deus tem te dado? Valoriza. Como que você valoriza isso? Você valoriza a saúde que você tem? Come light, não bebe refrigerante, porque diz que refrigerante é tóxico. Não come embutidos, não come muita gordura, aumenta o colesterol, pode gerar um infarto. Quando sai viajar, você não abusa da velocidade, respeita a sinalização, para no vermelho, não entra na contramão. Você respeita a vida, você respeita a tua vida, pelo menos, Muitas vezes nós não valorizamos as bênçãos que o Senhor nos dá. O Senhor nos abençoa e a gente fica sempre achando que aquilo não tem valor. A família que você tem, os pais que você tem. Graças a Deus aqui ninguém nunca passou fome. Aqui ninguém nunca passou fome. Você passou vontade de comer, mas fome não. Porque fome para mim é aquilo que a gente vê naquelas figuras da África, aquelas crianças com as costelas e as espinhas aparecendo, com os ossos dos quadris saltados para fora. Aquilo lá é fome. Chega meio-dia, eu estou com fome. Mas tomou café às 9 horas da manhã. E dá licença, que café,
Não é um lanche, é uma lancha. Então, irmãos, são coisas que nós vivenciamos e não valorizamos. Não valorizamos as oportunidades de Deus na nossa vida. A pessoa caminha por um caminho de morte, Deus abre uma porta para ele, e coloca pessoas no caminho dele, para mudar a história dele. Ele anima no começo, depois ele abandona tudo, ainda sai falando mal ainda. As bênçãos de Deus precisam ser valorizadas. Se eu tenho um palito de dente, eu preciso valorizar aquele palito de dente, porque quando não tem, você precisa, você vai ver o que você vai lá no pé da laranjeira quebrar espinho de laranja. Não é verdade? Ué. Um palito de dente. Uma bobeira, uma bobagem. Mas quando não se tem, meu pai falava assim: R$1 para quem não tem muito dinheiro. R$1 dá para comprar um pão, e talvez a ponta de uma faca de margarina para passar nesse pão. Mas se eu não tiver R$1, nem ponta de faca de margarina, nem pão. Nós precisamos aprender a valorizar isso. É isso que Deus queria que o povo valorizasse. Lembra do sacrifício. E nós vamos valorizar quando nós lembramos o que nós passamos. Obrigado, Senhor, por este arroz e feijão, mesmo sem mistura. Mas ontem eu não tinha nada para comer. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Nós precisamos aprender isso, para que eu possa entender esse propósito. Eu preciso valorizar as bênçãos de Deus, por pequeninas que sejam. E Deus cuida dos detalhes, amados. Deus cuida dos detalhes. É preciso entender que as bênçãos são provenientes de Deus, e a minha dependência a Ele é que garantirá a sequência dela. É isso que Deus queria colocar também no coração do povo de Israel. Vocês, quando entrar na terra, vocês lembrem o caminho que vocês passaram, o que vocês estão possuindo, quem deu isso para vocês. E não percam isso de vista. Porque o dia que vocês perderem e achar que foi conquista própria de vocês, valor de vocês, que vocês alcançaram, vocês vão perder a minha presença, e vocês vão perder o que vocês têm. Porque quem mantém o que você tem, sou eu. Alguém aqui pode acrescentar um côvado à sua altura? É o que Jesus falou. Alguém pode mudar um rumo da sua vida? Alguém pode acrescentar um ano de vida a mais? Não. Nós dependemos totalmente do Senhor, e precisamos reconhecer que Ele é o galardoador disso tudo na nossa vida. Posso buscar as promessas? Sim. Devo buscar as promessas. A palavra de Deus ensina, a palavra de Deus mostra que nós devemos questionar, arguirmos com Deus, entrar em questões com Deus, fazer Deus lembrar, como se Deus esquecesse, fazer Deus lembrar das suas promessas. Me lembre das minhas promessas. Deus quer que nós estejamos no pé dele, no Senhor. Olha, Senhor, a tua palavra diz isso. Dá uma olhadinha, o que eu estou passando. Deus não se irrita com isso. Deus quer que nós lembremos da sua promessa. Deus quer que nós busquemos a sua promessa. Mas precisamos entender que sem o que fez a promessa, não existe cumprimento de promessa. Quem busca a promessa de Deus, mas não quer o dono da promessa, está fora da promessa. Porque no pacote vem embutida a promessa, que é uma consequência da presença do dono da promessa. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença dele conosco traz tudo o que Deus tem reservado, preservado e prometido para as nossas vidas. É uma consequência disso. Esse foi então o motivo de Deus ter deixado passar o seu povo pelo deserto por 40 anos, para que eles pudessem depender de Deus. Olha aonde Deus levou o povo dele. E eu fico pensando, irmãos, tem um hino, Voz da Verdade, que o título do hino chama Projeto no Deserto. Eu creio que por um bom empreendedor, jamais ele iria imaginar de realizar um projeto no deserto, Ele não ia imaginar realizar um projeto no deserto. Quando você vem para o Mato Grosso ou anda nessas regiões mais antigas um pouco,
você vai encontrar as casas, as sedes localizadas sempre na Baixada. Por quê? Porque era aproveitada a gravidade da água para trazer água para casa, né? Então sempre buscando uma facilidade. Agora no deserto, nem com casa no buraco, né? Nem poço, mas Deus levanta um povo e prepara esse povo no deserto. Deus começa a realizar o seu projeto no deserto. Foi o melhor lugar, porque foi um lugar aonde este povo aprendeu a depender de Deus, porque lá era uma fartura, faltava tudo, não tinha nada, no deserto não tem nada, nem vida tem, é um lugar totalmente árido, um lugar realmente de morte, aonde a temperatura do dia se eleva de uma forma terrível e insuportável, e aonde a temperatura da noite cai de uma forma terrível e insuportável. Imagine que, né, muda um pouquinho o clima do Taquari, todo mundo fica atim, né? E aí vem aquela onda de virose, né? Vem aquela onda. Por quê? Porque o organismo não suporta. Mas Deus estava dizendo aqui para eles: olha, a roupa de vocês durante 40 anos não se envelheceram, os pés de vocês não incharam, vocês passaram fome sim, mas eu sustentei com maná que nem os seus pais conheceram. É algo inédito para você, eu cuidei de vocês, eu estava com vocês, na presença de vocês dia e noite, porque aquela nuvem de fogo durante a noite, para aquecer vocês da baixa temperatura, era a minha presença. Aquela nuvem, aquela coluna de nuvem, a coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia, era para sombrear vocês e trazer um frescor num dia superaquecido. A minha presença caminhou com vocês no deserto. Eu cuidei de vocês. Vocês aprenderam, levaram 40 anos, mas aprenderam a ser independentes de mim. Vocês vão receber a promessa, mas vocês não podem perder essa dependência. Diga assim comigo: eu vou receber a promessa. Mas eu não posso perder essa dependência. O segredo está aí. O segredo está aí. No início tudo cor de rosa, maravilha, né? É na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no templo, né? Aí depois já, né, acha que é muito, está demais, está ficando fanático, pior de igreja, e assim vai, né? Daqui a pouco nas quintas, no domingo, daqui a pouco nem quinta nem domingo, daqui a pouco hora nenhuma, e daqui a pouco aonde? Né? Igreja não resolve o problema de ninguém. Mas se nós nos ajuntarmos e nos ajudarmos um ao outro, nós nos fortalecemos. É isto que Deus quer. É esse o propósito de Deus para a nossa vida. Deus usou essa forma, porque nessa palavra que Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, essa é uma palavra que quebra uma estratégia terrível do diabo. Uma estratégia que o diabo usou com Eva lá no jardim do Éden. O diabo, a serpente ali, personificada, o diabo personificado na serpente ali, ele chama a atenção de Eva, e parece que o olhar dela realça para uma fruta que Deus disse que não era para comer. Não tinha nada especial ali. Não tinha nada especial. Era apenas um limite. E o olhar daquela mulher realça ali e cresce naquilo ali. Por quê? Porque surge dentro dela um desejo. O desejo de ter, o desejo de adquirir, o desejo de achar que aquilo ia resolver os seus problemas. Se eu comer aquela fruta, os meus problemas acabaram. Pois é. Ela não sabia que iria começar. Sempre o inimigo usa essa estratégia. Colocar coisas como solução. Se eu tiver um carro, eu vou ser o cara mais feliz da face da terra.
Aí ele adquire um carro, dali um mês você vai conversar com ele, fala assim, nossa, que bênção, bênção, não, isso aqui é uma maldição do inferno, eu não sabia que isso era tão ruim assim, né? Porque ele não consegue conseguir um carro, ele consegue, né, um semi-carro, né, de 30 anos atrás, e aí ele fica frustrado com isso, achando que tudo é daquele jeito, né? Não é muito diferente não, mas é um pouquinho melhor. Aí você vê lá na frente o diabo usando a mesma estratégia com quem? Com Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus capítulo 4, Jesus, depois de 40 dias no deserto jejuando, a Bíblia diz que ele teve, depois de 40 dias sem comer, ele teve? Ah, vocês sabem disso, né? Teve fome. Ele teve fome. Aí o diabo chega para ele e fala assim, se tu és o Filho de Deus, você está com fome, para que passar fome? Transforma essas pedras em pães. Ele diz, mas está escrito. Aí ele repete o que Deus disse lá em Deuteronômio 18. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus transformou pedra em pão? Jesus comeu pedra feita em pão? Não. Por quê? Porque o diabo não conseguiu seduzir. Por quê? Porque o coração dele não estava com os olhos fitos em soluções físicas e materiais. Ele estava com os olhos fitos em soluções espirituais. E a resposta foi em cima, que quebrou o inimigo. Nem só de pão viverá o homem. Jesus veio como homem, ele estava como homem. Ele sentiu fome, como um homem sentiu, e qualquer um sentiria. Mas ele não deixou ser seduzido por soluções físicas. Você está me entendendo? Essa é a estratégia que o inimigo usa. O ser humano muitas vezes tem uma grande dificuldade de entender que as suas necessidades estão além daquilo que ele sente e daquilo que ele vê. Se você olhar lá em Atos capítulo 3, Pedro e João desce a porta formosa, está um homem aleijado sentado na porta do templo. Aquele homem vê Pedro e João se aproximando, o que ele disse? Me dá uma esmola. Aquele homem, 40 anos ele tinha, e era um paralítico, ele não andava, um coxo. Qual era a necessidade dele? Você sabe dizer? Saúde. E o que ele pede? Dinheiro. Os olhos dele estavam fitos nas coisas materiais. Pedro e João dizem, olha para nós não temos prata nem ouro, aqui temos estidão, levanta e anda em nome de Jesus. E pegaram aquele homem e socaram aquele homem de pé no chão, aquele homem saiu pulando, louvando e glorificando a Deus. Os olhos dele foram abertos, os olhos dele foi aberto. E ele pôde realmente visualizar a verdadeira necessidade dele. Ele se alegrou com a solução de um problema que ele tinha e que talvez ele havia esquecido. Talvez ele nem acreditava que um dia ele pudesse viver bem dessa forma, sem aquela limitação. O problema é que nós muitas vezes não conseguimos enxergar que a nossa necessidade está além daquilo que nós sentimos e visualizamos. E nesta noite, esta palavra é exatamente para nós isto. Que a nossa necessidade não está em coisas. Buscai primeiramente o reino de Deus. Nem só de coisas físicas e materiais viverá o homem. E este é o laço nosso. Esse é o laço que o inimigo tem amarrado não só o povo lá fora, mas até o povo de Deus. Como o povo de Deus vive atrás de coisas, vive atrás de coisas. O povo de Deus tem perdido o senso do relacionamento com Deus, o senso de uma vida ligada com Deus. Muitas vezes busca Deus por interesse, busca Deus por necessidade, não busca Deus por prazer, por alegria, por desejo de estar na presença de Deus.
O exemplo somos nós. Quantas vezes nós nos reunimos por semana? Quanto tempo nós reunimos por semana para juntos louvarmos a Deus, adorarmos o Senhor? E ainda numa luta, numa batalha. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Ou você é diferente de mim? Não, mas é isso aí. Né? E ainda quando a gente chega no templo, a gente quer fazer um check-in primeiro, né? Se ficar em silêncio no templo, você escuta. Parece um mercado de peixe, desculpa a expressão. Quer dizer que o Espírito de Deus está aqui, mas nós estamos preocupados em colocar as nossas informações em dia. Já perceberam isso? Então são coisas pequenas que vão minando o nosso coração, vão minando a nossa mente e vão quebrando o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos esquecendo do deserto. Mas o que Deus faz? Se é no deserto que eu lembro, Ele vai me levar no deserto, porque Ele quer que eu me lembre. Ele quer que eu me lembre disso. Lembre, e Ele quer que eu dependa dEle. E se para mim depender dEle, se eu ficar no deserto, eu vou ficar no deserto. Eu vou ficar no deserto. Porque muitos ficaram no deserto. De 600.000 homens que saíram do Egito, apenas 2 atravessaram o deserto. Sabe disso, né? Apenas 2. 600.000 homens, isto é, homens de 21 anos acima. Apenas 2 atravessaram o deserto. Nem Moisés conseguiu isso. Nem Moisés conseguiu adentrar a promessa. Uma vez, um pastor me deu uma palavra que Deus tinha me colocado com Moisés. Rapaz, pensa no cara, ficou frustrado. Ele falou: meu Deus, eu não vou entrar na terra prometida. Eu estou procurando um Josué para ver se ele entra. Que Moisés não entrou. Aí eu sei que não foi nesse sentido que Deus falou. Mas Moisés não entrou. E nós não podemos ficar no deserto. O deserto é um lugar de experiência com Deus, é um lugar de dependência com Deus, mas Deus tem promessa para a minha vida, Deus tem promessa para a tua vida. E nós precisamos atravessar isso. E quanto mais cedo nós entendemos da necessidade da dependência de Deus, mais cedo nós vamos cruzar esse deserto. Nós vivemos em uma situação mais ou menos idêntica a essa da nação de Israel. Na verdade, ela só muda o sentido do físico para o espiritual. Mas a situação é realmente a mesma. A situação não muda. A história se repete. A vida nossa aqui, essa caminhada nossa, é este deserto que Deus está nos preparando. Amém, irmãos? Agora deixa os irmãos ir para a cozinha lá, olha aqui para mim. Tá? Depois eu vou falar o que eles vão fazer lá e vocês vão todos para lá. A nossa caminhada neste mundo é muitas vezes um deserto, uma sequidão. Mas é neste deserto que nós aprendemos a viver esse relacionamento com Deus. E tem bênção no deserto? Claro que tem. Tem bênção. Todo dia você pode colher o maná. Todo dia você tem pão vivo do céu. Tem graça abundante de Deus. Tem misericórdia de Deus. Tem presença do Senhor. Tem vitória sobre os inimigos. Tem água para matar a sede. Tem pão para matar a fome. De vez em quando umas codornizes para saciar a carne. Né? Mas nós precisamos avançar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em quem temos nos firmado? Aonde temos colocado a nossa esperança? Aqui estamos dependendo. Infelizes aqueles que acham que estão dependendo do Bolsonaro. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Por melhor que seja a intenção dele, eu não sei qual é a intenção dele, mas por melhor que seja, ele não vai mudar o Brasil. Pelo menos para nós, não. Escreva o que eu estou falando. Para mudar esse Brasil precisa mais de 40 anos. Se com Israel precisa de 40, o Brasil precisa de mais. Precisa de mais. Precisa mudar a cabeça dessas crianças hoje, para a geração futura essas crianças estarem mudadas. Isso já é responsabilidade dos pais hoje, nossa. Né? Mas pela forma que eu vejo, está difícil. Ele sozinho não vai mudar essa nação. A nossa esperança está no Senhor Deus. No Senhor Deus, porque passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus permanecem para sempre. O Brasil pode se acabar. Tá? Misericórdia, está amarrado isso em nome de Jesus.
Mas a palavra de Deus vai continuar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Muitas vezes nós achamos que está difícil esse Brasil. Não está fácil não. Mas na verdade ninguém derramou sangue por Jesus ainda nesta nação. Ninguém derramou sangue por Jesus. Se você vai lá para a África, você vai no mundo muçulmano, se pessoas cristãs morrendo por amor a Jesus e morrendo felizes. E quando fala de uma lutinha, já tem gente deixando a foice de lado e vazando, fugindo da raiva. Nós precisamos dar as mãos, precisamos caminhar unidos no Senhor. A nossa esperança é o Senhor, e a nossa dependência precisa ser única e exclusivamente Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão ele vai nutrir uma parte, o restante ele não faz nada. Amém? Amém. Você entendeu? Amém. Curva sua cabeça.